muito carinhosa, uma mulher habilidosa, inclusive com as tarefas domésticas. Ela tinha habilidades domésticas, contradizendo ou contrariando o que se diz dela, que ela só vivia na rua, na academia, não sei o quê. Tem até as notícias que ficam plantando, né? Porque algumas coisas parecem ser verdade. Igual aquela história, por exemplo, disseram que ela flagraram uma conversa dela com uma prima, que eu acho que é pediatra, com ela dizendo que o menino estava sofrendo muito, que o menino chegou a dizer que ele estava até desejando que a mamãe fosse para o céu para ele ficar na casa dos avós. E mesmo alguém falando assim, tá vendo? Ela sabia, o menino disse para, o menino não disse para ela. No contexto em que o menino estava falando, tanto ela, quanto a prima médica, quanto a psicóloga, quanto vários especialistas estavam entendendo que o menino estava profundamente em conflito com o novo relacionamento da mãe, com o novo lar da mãe. Ele estava talvez tentando dizer de violências que ele sofria? Talvez sim, ou muito provavelmente sim, mas isso não quer dizer que ela tinha de entender isso daquela forma. Tanto é que ela estava. Alguém fala assim, olha, ela ocultou ocultou da irmã dela a violência que ele tinha sofrido no dia anterior, porque não é uma violência sofrida no dia anterior. O menino depois disse para a mãe que não tinha acontecido nada, então ela não ia comentar isso para a prima. Ela estava entendendo que uma hora a babá dizia uma coisa e o menino dizia outra, ela entendia que na verdade estava aparecendo uma frustração de uma criança. E crianças se frustram também de maneira ostensiva. Estou dizendo que o Henri estava inventando? Não, o que eu estou dizendo é que a professora Monique, ela não tinha como enxergar muito diferente daquelas circunstâncias. Principalmente pelo fato de que ela foi percebendo que o Jairinho possivelmente era o algoz da criança dias depois. Ah, mas como que ela não percebeu se ele fazia isso e isso? Porque era uma violência praticada com muitas sutilezas. Porque em meio às violências o menino abraçava o cara, cumprimentava. Conforme a gente vai ver alguns detalhes que escapam ainda hoje ao próprio depoimento do Coronel Jair. Se não vejamos. E ele pulava no colo do Jairinho, Jairinho beijava a cabeça dele, tá, sempre. Aliás, doutor, deve ter lá, desse vínculo dele com o Jairinho lá em Mangaratiba, na nossa casa de praia, deve ter umas 30 testemunhas que presenciaram isso, lá essa convivência harmoniosa do Jairinho com ele. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu que se oferece para depor sempre, eu vou lá porque ele me apresentou, essa aqui é minha esposa, essa aqui é minha enteada, e o Jairinho beijava a cabeça dele. E ele saía pulando, porque ele era tímido, mas ele saía de perto logo. Que o pequeno Henri, ele era tímido, ele não ficava muito perto. Olha só um primeiro detalhe que escapa ao próprio coronel e por que isso não escaparia da professora Monique. Que quando ele disse que o menino era tímido, que ele não ficava muito, que ele saia fora, talvez o menino já estava dando indícios, porque na cabeça do coronel, uma criança tímida ficaria perto, acolhida ali, aconchegada a alguém. E, por outro lado, pode haver crianças que, por serem tímidas, elas chegam nas pessoas, depois elas vazam para outros lugares, às vezes vão se esconder na galerinha, né? Eu me lembro que eu fazia muito isso quando eu era criança, às vezes eu cumprimentava, mas eu tinha, por exemplo, o meu irmão 2 anos mais novo do que eu, ele é um cara muito engraçado, imita tudo, um cara muito bem-humorado, e às vezes eu me escondia. Como que eu me escondia? Estando perto dele. Eu era vergonhoso com as pessoas, mas ele estava perto do meu irmão, ele provocava gargalhadas em todo mundo, ele era espontâneo, relações públicas, etc. E eu ficava ali perto dele. Essa era a minha maneira de vivenciar a minha timidez, né? E aí, quando o coronel constata que o menino era tímido, que ele cumprimentava e logo saía, de repente ele estava, na verdade, era se esquivando daquelas figuras, no caso, provavelmente o Dr. Jairinho, que lhe fazia mal, né? O coronel disse isso tanto quanto o amigo pessoal do Jairinho vai dizer que era um menino respeitoso. Às vezes não era nem respeitoso, é porque ele tinha receio. Pede bênção, cumprimenta o colega, ele cumprimentava e vazava, porque ele estava ali tentando sair fora de quem lhe fazia mal. Mas isso era um comportamento dele, nunca foi algo dito assim, não quero ficar perto dele porque ele me faz mal. Há crianças que dizem isso. Às vezes nem diz, ela se cria uma relação de suposta falta de educação, né? Por que você não quer ficar perto dele? Porque eu não quero, eu não gosto, mas eu não falo o que está acontecendo. Então, são sinais que uma criança emite que às vezes os adultos não percebem. E no caso aí,
o coronel Jário não percebeu, e o depoimento dele nos faz perguntar por que a Monique perceberia. Porque a própria babá, que ficava fazendo insinuações de que o menino pudesse estar sofrendo violência, depois dizia, não, já está tudo ok, já está tudo resolvido. Né? Ou quando a mãe pediu para a babá entrar no quarto e falar que ela estava chamando, a babá não ia. Então, como havia contradições, e quando eu falo de contradições, eu não estou dizendo que era de propósito, é que acontecia. Tanto por parte da babá, quanto por parte do Henri, quanto por parte da percepção das pessoas, a gente se confunde por causa dessa confusão pessoal, interpessoal e as confusões individuais de cada um, da maneira como eles percebem. Tanto aquele que não consegue ver que tem uma criança sendo violentada, quanto da própria criança que não consegue discernir muito. O que ninguém nunca vai poder dizer, porque os próprios autos provam isso, ninguém nunca vai poder dizer que a professora não estava tentando fazer alguma coisa. E sempre lembrando disso, eu vou bater nessa tecla sempre. Ela precisava ter provas para denunciar um vereador poderoso no 5º mandato. Não é fácil você ir fazer uma ocorrência acerca de um vereador assim. A polícia iria banalizar essa mãe. Ou a polícia iria fazer a coisa se reverter contra a mãe. O pai que gosta da televisão, que gosta das câmeras aí, se visse alguma lesão, faria um escândalo. Entrando já na questão do pai, do Leniel, como que ele estava ali naquele momento? O senhor relatou como que a Monique estava, o senhor relatou como o Jairo estava, como que o Leniel estava ali naquele momento? Normal. O Leniel estava normal, indo lá, vindo cá, mas não estava... Havia algum conflito? Não estava... Havia alguma briga, alguma discussão? Não. Não tinha... E ele não estava, por exemplo, não estava com a Monique. A Monique estava realmente em estado de choque. Ele, inclusive, chegou a comentar, e eu vi que o garoto tinha morrido do coração, porque o garoto tinha um problema... Quem comentou? Hein? Quem comentou que ele morreu do coração? O Leniel, que ele tinha morrido do coração porque ele tinha problemas no coração. Eu nem sei disso. Ele comentou com o senhor? Hein? Ele comentou com o senhor? Não, ele comentou perto, não para mim. Comentou com uma moça que estava com ele, não sei quem é, não tenho a menor ideia, e com outra pessoa que eu não me recordo. Ele falou assim, meu filho morreu do coração. Primeiro, fica comprovado que a professora Monique não é essa megera, essa mulher externa que não se cuida não se preocupa com as coisas internas, que não estava nem aí para o menino, que estava querendo logo consumir com o corpo do menino. Ela, no máximo, ali estava enredada com alguma coisa que o Jairo estava falando, pelo fato de ela nem perceber que ele seria o provável algoz da criança. Então ela estava numa relação de confiança mulher-marido, e nenhuma mulher pode ser criminalizada por estar confiando em quem ela ainda não percebeu que tinha feito mal ao filho dela, naquele contexto do hospital, né? Eu não tenho que ver se ela fala ou não fala muito do fato do menino ter morrido. Eu tenho que ver como ela age no dia a dia. Ela é maldosa com as pessoas? Há histórico de violência contra crianças por parte da professora Monique? Há histórico anterior de maus tratos às crianças de quem ela cuidava na escola? Tem notificações acerca disso? Tem alguma pessoa que vai testemunhar acerca disso? Essa professora, essa diretora de escola, ela era terrível, ela não ligava para mim? Vai ter isso? Então, está provado isso, a primeira coisa. A segunda coisa, é interessante que o Leniel, ele foi mudando, e não tem nenhum problema ele ter mudado, não. Ele foi mudando a percepção dele do caso. O próprio Leniel dizia ali que ele tinha entendido que o Henri deve ter morrido do coração, porque ele constatava pelo dia a dia do pequeno Henri que o menino era muito sensível. Eu estou dizendo que não houve crimes contra o Henri? Não, o que eu estou dizendo é da percepção do ex-marido, da professora Monique, que foi mudando, possivelmente sob orientações de advogado, né? Mas ele mesmo, por conhecer o filho dele e saber que o menino era muito sensível, ele pensou ali na hora que ele tinha morrido do coração, alguma coisa assim, né? Seja ele tendo falado isso, seja ele tendo concordado com quem falou isso. Aí a percepção dele mudou. Aí agora ele quer que a ex-mulher pague até mais do que quem ele acha que seja o algoz. E ainda temos uma terceira coisa que esse depoimento do coronel Jário nos comprova. Que as pessoas vão até dizer assim, qual é o problema da percepção dele ter mudado? E eu concordo plenamente. Não há nenhum problema da percepção do Leniel ter mudado com o tempo. Então por que também as percepções da Monique não tenham mudado com o tempo? Por que eu não posso entender que ali naquela hora
ela estava acreditando que era determinada coisa que estava acontecendo e que depois ela foi entendendo que alguns elementos começaram a fazer sentido, como aqueles que ela registra na sua carta de 29 páginas. Ou seja, por que toda a compreensão à mudança do Leniel e eu condescendo com essa compreensão? Mas não se pode haver compreensão de jeito nenhum com a mãe que perdeu esse filho no meio desse imbróglio sutil, dado o meio que ela vivia. Que Monique dizia que Jairo era um príncipe, tá vendo como é que a percepção muda? Que é aquela coisa, ela gostava do cara, o cara era elegante, eu não consigo ver essa coisa gananciosa, é tudo por dinheiro, não vejo isso nessa professora. Eu vejo nela mais uma daquelas mulheres que, tendo um marido com muita renda ou não, são mulheres guerreiras que sempre se bancaram sozinhas, que às vezes até com raiva falam, você é muito devagar, deixa eu ir na frente, etc. Não quer dizer que elas estejam desprezando o companheiro, não quer dizer que, no fundo, é aquilo que as feministas falam, né? Um dia as mulheres descobrem que elas não precisam do homem para viver. E a Monique me parece ser essa mulher desde sempre, o que não a faz imune de sofrer determinadas violências psicológicas, até mesmo por ser assim, né? Então, ela dizer que ele é um príncipe não quer dizer que ela não estava sofrendo alguma violência. Tem aquela esperança, né? Ele me tratou mal, mas ele é legal. Ele me enforcou ontem, mas nenhum homem chegou para mim com o carinho, com a elegância que esse cara chegou. Deve ter a esperança. Tem aquela coisa da mulher que acha que ela sempre vai melhorar o marido, conforme eu disse em vídeos anteriores. Eu até me lembrei aqui de duas coisas que eu gostaria que você procurasse na internet depois. Procure uma entrevista que a Luísa Brunet, que é uma mulher empoderada, ainda mais para os seus tempos, onde ela vai mostrar como ela não percebia as violências que ela sofria, que ela foi percebendo já depois, agora acho que já está com mais de 50 anos, que ela foi percebendo e se sentindo livre para admitir e sair dessas relações. A Luísa Brunet. Já que a gente está falando aqui de uma mulher que tem uma beleza ostensiva, que é cheia de iniciativa, a Luísa Brunet era assim, para a sua geração, e ela custava perceber as sutilezas, as violências disfarçadas de romantismo pelas quais ela passava. Veja essa entrevista, se eu não me engano, ela deu essa entrevista naquele programa da TV Cultura, Provoca, né, com o Marcelo Taz, com uma mulher empoderada como a professora Monique, pode estar igualmente atolada em muitas violências e ela custa perceber isso, porque isso está no caldo cultural. Eu estou dizendo isso porque toda hora é um delegado, é um promotor, é a pessoa da acusação. Ai, ela aparentava estar em sofrimento. Não, as coisas não são assim. A laceração hepática ela pode iniciar até um mês antes, com um tombo, até com um cinto de segurança do automóvel, pode iniciar uma laceração hepática que começa pequenininha, né? E aí, depois disso, não sabe, o garoto começa a passar mal, a vomitar, a ter um problema aqui, um problema ali, né? E até eles diziam desculpa, não, ele fica nervoso, ele chora, ele vomita. Nunca vi isso, mas tem esse histórico. Mas o médico, uns amigos médicos dizem que essa laceração ela pode ficar aqui e ir crescendo. O coronel Jairo, sem perceber, ele acaba alimentando o que o processo diz dos indícios de que Jairo praticava violência contra o Henri, porque quando ele vai falar de como que se desenvolvia a laceração hepática, ele vai falar de dias anteriores, indicando então que talvez o que o hospital viu ali, se for verdade aqueles laudos, era coisa que vinha acontecendo dias anteriores, e não que aconteceu à noite, como o cenário que querem montar no processo. Mas aí é isso, o coronel Jairo, sem perceber, ele acabou comprovando o que o processo está tentando entender. Ah, então já vinha sofrendo violências sutis que a própria professora Monique não tinha percebido a gravidade, a profundidade delas. Ela achava no máximo que era um marido obsessivo que estava, né? Porque ela vai relatar na carta como que o doutor Jairinho era obsessivo, e talvez ela entendesse que ele era só mais um obsessivo em cima do filho dela, e obsessivo está longe de significar assassino. Eu gostaria, se o senhor tem condição de descrever qual é a roupa que a Monique compareceu ao enterro? Não fui ao enterro. Pois é. O senhor não foi ao enterro? Não. Então vou dizer para o senhor.
Vem cá, você vai me interromper? Conversa com excelência. Não tem que dizer a ele. É ele que tem que dizer para o senhor. Tá bom. Se souber. O senhor sabe me dizer se ela foi... Não tem problema, não. O senhor sabe me dizer se ela foi comparecer ao enterro com uma bota de paquita até o joelho? Não sei. Não, sabe? Eu não fui ao enterro. O senhor sabe me dizer se ela compareceu com uma corrente de ouro no pescoço mais pesada que seu copo? Ele já disse que não foi ao enterro, doutor. Ah, A pergunta é se ele Pra viu ficar na registrado. televisão. Fui, não fui. não foi, né? Tá bom. Pois é, vocês querem conduzir o tempo todo, né? Mas não vão me conduzir, meu querido. Não vão me conduzir. Acabou a conversa. Vocês viram, né? Ele faz falsas acusações acerca dos trajes com os quais a professora Monique compareceu ao enterro do seu filho. Ele vai chamá-la de Paquita. Você viu aí Paquita com um colar mais pesado do que o copo do coronel? Essa pouca vergonha da parte do advogado de acusação, porque vamos supor que fosse verdade que a doutora Monique, que é a professora Monique, chegou lá toda emperequetada, com penas de pavão, com correntes de ouro misturado com diamante, com bota de paquita, com não sei o quê. O que isso diz acerca da pessoa dela? Se naquele momento em que o filho dela havia sido abatido por alguém que ela não suspeitava que pudesse ser, né? Isso aconteceu até no enterro lá do marido da Flor de Lisa. Todo mundo ficava sabendo que ela tinha planejado aquilo, mas ali no enterro ela estava lá chorando. E as coisas precisam ser julgadas e não sentenciadas. Então, vamos supor que ela tinha sido cúmplice do assassinato do filho. O que a aparência vai dizer sobre isso? Porque é interessante essa coisa misógina e mau caráter desse advogado, porque ele não questionou os ternos caros de quem estava lá no velório, ele não questionou o sapato caro dos homens que estavam no velório. Aí ele tem que ficar procurando coisas na mulher, porque se ela tivesse ido com um colar, poderia ter ido para homenagear. Ela estava com condições financeiras de ter um colar daquele. Né? Eu vou no enterro do meu filho, que a princípio eu estou pensando que faleceu por hipersensibilidade, por um ataque do coração, ou por alguma coisa que ele não estava gostando. Eu estava levando ele à terapia, mas ele morreu. E aí, a melhor coisa que eu posso fazer é ir com a melhor roupa que eu tenho para despedir do meu filho. Se fosse o caso, né? Depoimentos da família da Monique diz que ela foi com uma camisa que ela mandou fabricar, uma blusa com os dizeres acerca do Henri, que ela até fez umas cópias para outras pessoas usarem no dia. Mas aí ficaram de olho na bota de paquita, só faltava falar então com que marca de calcinha ela estava. Né? Aí de repente tem alguém lá no velório com uma cueca importada, com as suas bordas de ouro, e a pessoa não vai ser julgada por isso. É isso que eu estou dizendo. É um julgamento, não é nem moral, é um julgamento em si mesmo imoral da parte da acusação. O que mostra que quem está acusando é muito pior do que o que eles querem fazer você pensar dos acusados. E no caso do Dr. Ailton, o Ailton vem com aquele moralismo cristão, farisaico dos mesmos que mataram Jesus. Porque ele é tão cheio de moral que até Deus tem que passar pelo crivo dele. Esse é o estilo daquele advogado de acusação. Eu digo isso sem medo porque vá às redes sociais ver que tipo de coisa que ele posta, que tipo de mensagem que ele passa. Ele é um cara que tem um discurso de ser piedoso, mas ele é em si mesmo impiedoso. Ele se acha um revolucionário, é alguém que veio da guerra, do exército, não sei o que agora virou advogado, mas parece que ele está advogando a própria prece da tortura na qual ele acredita. Se você achou que esse vídeo é interessante, que essas reflexões podem te levar a algum lugar diferente do julgamento gratuito que você está fazendo em relação à professora, dê o seu like, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Se você quiser falar comigo mais pessoalmente sobre essas questões, alguma coisa que você achou que eu não falei, não rendi muito aqui, vá às minhas redes sociais, está aqui na descrição deste vídeo, Instagram, Facebook, Twitter, e a gente vai conversando por lá. E se você quiser me contestar, venha me contestar com carinho, com perfis verdadeiros. Esse negócio de pessoa criar perfil espião, que é isso, gente? Vocês não estão querendo uma justiça? Vocês não estão achando que uma mãe entregou o filho de forma gratuita? Por que vocês agem como vocês acham que ela é? Que vocês acham que ela é. Se você
acha isso errado, não faça assim, não seja uma pessoa farsante. Então, vá lá nas minhas redes, com perfis verdadeiros, mostra a sua cara, não tenha medo, porque eu não estou aqui querendo o seu mal. E a gente vai tentar entender essas questões. E desde já, muito obrigado pela sua atenção.